Bom, vamos lá? Vamos lá então. 10h26, a gente vai conversar com o ministro do Desenvolvimento Regional, ministro Rogério Marinho, em áudio e vídeo. Acho que ele já deve estar com a gente. Ministro, bom dia, tudo bem? Bom dia, Agostinho, e todos os entrevistadores e ouvintes aí da Bandeirantes. Obrigado, ministro. A gente está se recompondo aqui porque essa fase da pandemia, nossa saúde pública sendo colocada à prova, né, já há alguns meses, como a do mundo inteiro, né, ministro? Bem, na verdade, o mundo inteiro está sendo colocado em xeque e a gente vai ter que repensar, talvez, uma outra forma de saúde pública depois dessa pandemia que tomara a gente esteja enfrentando os últimos meses dela e a gente, lógico, perde pessoas próximas, a gente perdeu um companheiro aqui, só para situar o senhor, ministro, então o dia está difícil para todos nós. Mas enfim, falar sobre alguns projetos, alguns deles que o senhor está conduzindo, está comandando, por exemplo, o da Casa Verde e Amarela, que vem para substituir o Minha Casa Minha Vida, que é uma marca que me parece, independente de tendências políticas, de partido A, partido B, o Minha Casa Minha Vida parece que foi um sucesso. Ele completou um ciclo, ele disse a que veio. Então é por isso que eu pergunto para o senhor, ministro, por que houve a necessidade de substituir o Minha Casa Minha Vida, ministro? Bom dia, Agostinho. Antes de mais nada, Bom dia. quero dar os meus pêsames aí a toda a equipe da Rádio Bandeirantes e todo o sistema Band aí pelo ocorrido. Nitidamente, nós estamos num momento de muita, eu diria, de muita dor, né, das pessoas que o conhecem, né, mas como você disse aí na sua apresentação, a vida continua e até para honrar e saudar as pessoas que se foram, o trabalho tem que continuar, né, para aqueles que aqui continuam e remanescem e precisam da nossa atenção. Você como comunicador, o Datena também, e nós que estamos nesse momento tendo a incumbência e a missão, né, de tratarmos o Brasil como administradores momentaneamente. Bom, o programa habitacional no Brasil, ou os programas habitacionais no Brasil, eles respondem a uma das grandes dificuldades que o nosso país tem, que é esse déficit habitacional. O antigo BNH, os programas que antecederam o programa Minha Casa Minha Vida, tentaram, através de cooperativas habitacionais ou programas ligados às prefeituras e estados, diminuir esse déficit crônico que o nosso país tem, principalmente pela ocupação desordenada de nossas cidades. E após mais de 10 anos, né, em função das próprias condições das finanças públicas, quer dizer, há cada vez menos recursos públicos para se investir e uma maior necessidade de se racionalizar e se otimizar os programas existentes, a forma como o programa foi idealizado e colocado em prática, ele não cabe mais no nosso orçamento. Foram mais de 4 milhões de moradias do faixa 1, que é abaixo de R$ 2.000, R$ 1.800, e dessas, seguramente, a metade, né, são conjuntos habitacionais que geraram uma série de problemas, de pressões sobre a infraestrutura dos municípios onde estão localizados esses condomínios. Foram edificações que foram feitas muito longe dos centros habitacionais, então a dificuldade do transporte. Em vários lugares, inclusive, não se previu a infraestrutura básica de esgoto, de escolas, de creches, de postos de saúde. Então, isso gera, ao longo do tempo, uma pressão sobre o município onde está localizado aquele conjunto habitacional e por uma maior necessidade de infraestrutura e de serviços para aquela população. Então, diante disso, nós fizemos 4 modificações que são as mais importantes e vou falar rapidamente a respeito delas. A primeira modificação no programa permite a diminuição da taxa de juros que remunera o sistema habitacional a partir do Conselho do Fundo de Garantia.
Hoje, quer dizer, antes da medida provisória, o fundo era remunerado na proporção de 5% ao ano. A taxa Selic está em 2%, então a remuneração é bem razoável do ponto de vista de retorno financeiro para o patrimônio dos trabalhadores. Nós reduzimos essa remuneração para 4,25 no caso do Norte e Nordeste e para 4,50 para outras regiões do Brasil. E com essa ação, Agostinho, nós vamos permitir que mais de 1.200.000 famílias, no primeiro momento, possam ingressar no sistema habitacional, porque havia e há uma limitação de lei de comprometimento da renda familiar em no máximo 30%. Então, na hora que você diminui a taxa de juros, você aumenta o número de pessoas que recebem menos e que poderão se habilitar ao programa habitacional. Essa é a primeira mudança. A segunda mudança, nós diminuímos o custo do agente operador. Há um spread de 2,18% ao ano, que aqui numa carteira com dureza de 12 anos era cobrado pela Caixa Econômica, que é o agente operador, por ocasião da realização dos contratos. Então, nós trouxemos isso para uma espécie de prorata ao longo de 4 anos, ou seja, nós estamos diminuindo este valor gradativamente em 4 anos. E isso vai permitir que, até 2024, mais 350.000 unidades habitacionais sejam construídas. Para vocês terem uma ideia, são construídas e financiadas em torno de 400.000 unidades habitacionais por ano, em função do subsídio que é dado pelo Fundo de Garantia. E com essa mudança, nós vamos chegar a quase 500.000 no final de 2024. Só que como é progressivo, nesse período, até o final do desmame, são em torno de 350.000 unidades habitacionais. Essa situação, por si só, vai gerar mais de 2 milhões de empregos diretos e indiretos e quase 10 bilhões de reais de arrecadação extra para o governo federal. Um terceiro aspecto, nós retiramos a proibição que havia no programa de se fazer a repactuação de dívidas dos mais pobres. O faixa 1 era proibido pelo programa de se fazer uma renegociação. Nós estamos falando aí de quase 600.000 famílias espalhadas pelo Brasil inteiro, que estão inadimplentes com a Caixa Econômica e que a partir do próximo ano, pós-pandemia, terminado esse processo que nós estamos vivendo, nós possamos fazer mutirões pelo Brasil inteiro para restabelecer a normalidade da segurança dessas pessoas de que continuarão de posse das suas casas próprias. E o quarto aspecto que eu quero citar aqui, por fim, é a questão da regularização fundiária. Seguramente metade das cidades no Brasil não tem escritura pública, fruto da ocupação desordenada de nossas cidades, eu diria até da pouca utilização do poder de polícia, entre aspas, que os municípios detêm. Então, existe uma lei de 2000, que é o Estatuto da Cidade, existe uma outra lei federal de 2017, que é o REURB, que deu ferramentas aos municípios por todo o país para que eles pudessem entregar a escritura pública para os seus munícipes. Ocorre que em nenhum momento o governo federal fez um projeto, fez uma ação, fez um programa para apoiar essas ações. Agora, nós estamos fazendo um programa que inicialmente vai contar com R$1 bilhão. A ideia é que, nesse primeiro momento, até o final do ano, 150.000 famílias sejam atendidas e ao longo dos próximos 2 anos, em torno de 1 milhão de famílias. E essas famílias vão receber, além da escritura pública, sendo apoiados os municípios por essas ações, 20% delas vão receber pequenas reformas habitacionais em função da sua faixa de renda. Um banheiro, um teto, um novo quarto. Então, é uma ação que vai tentar trabalhar em conjunto com as prefeituras a questão da regularização e da entrega da escritura pública para a população. Só a título de exemplo, uma casa sem escritura pública vale 100, ela com escritura pública vale 150. Nós estimamos que uma casa, 50% a mais, nós estimamos que uma casa sem escritura pública nos bairros mais pobres do Brasil vale de 50 a 60 mil reais. Escriturado vai valer de 90 a 100 mil reais. Então, 30 mil reais vezes 1 milhão de famílias, a gente está distribuindo renda, monetizando o patrimônio das pessoas mais humildes do nosso país, alguma coisa como 30 bilhões de reais ao longo dos próximos 2 anos. Então, em suma, essa é
a ação que está sendo idealizada no programa Casa Verde e Amarela. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes e também na TV Band News com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Ministro, são várias faixas, como o senhor falou, levando em conta a renda das famílias. A primeira faixa, a faixa mais baixa, atinge famílias com que renda, ministro? Até R$2.000. Depois até R$4.000 e a terceira faixa até R$7.000. Cada faixa de renda dessa vai ter um nível de subsídio dado pelo governo federal. Quanto menor a faixa, maior a capacidade de recepcionar subsídios pela sua fragilidade econômica. E uma coisa importante, viu, Agostinho, é que nós temos ainda 200 mil residências em carteira do faixa 1, mais de 150 mil estavam paralisadas, são 350 mil. Todas as semanas nós damos aqui ordem de reinício de novas obras que estavam paralisadas. E o nosso trabalho aqui, a nossa ideia, o nosso objetivo é, até o final do governo do presidente Bolsonaro, entregar essas 350 mil residências, além das residências das faixas 1,5 para diante. Nós entregamos até agora 1 milhão, em torno de 600 mil residências nesse ano e meio de governo, e contratamos mais 600 mil nas diversas faixas habitacionais. Então, como o senhor disse, a primeira faixa, a faixa mais baixa, a partir de R$2.000 de renda familiar. Até 2.000. Isso, até 2.000. Porque a crítica que se faz, algumas organizações sociais fazem crítica, que vai haver uma dificuldade, e eu queria que o senhor falasse sobre isso, se isso é fato, de pessoas, de famílias com renda muito baixa e que não tem como comprovar a renda, tem alguma atividade, enfim, que se verifica com carteira assinada, não há comprovação de renda. Como essas famílias vão conseguir entrar nesse financiamento se elas não tiverem como comprovar essa faixa de renda, mesmo que tenham, ministro? Olha, a exemplo do microcrédito, a questão habitacional tem que ser tratada de uma forma completamente diferente do convencional. Nós estamos fazendo um esforço justamente para redefinir esses conceitos, esses critérios que eram colocados em prática desde sempre pela Caixa Econômica e pelos demais bancos que fazem o sistema habitacional no Brasil, né? Ou seja, que haja uma maior flexibilidade na apresentação dos instrumentos que vão permitir a contratação dos financiamentos. O que existe de fato é que há uma necessidade de se melhorar essa percepção. Então, a crítica que os movimentos sociais fazem, ela é extremamente pertinente, está sendo levado em consideração, e na regulamentação da legislação nós queremos, inclusive, diminuir essa burocracia e melhorar esse acesso. Agora, isso é um processo permanente, né, que à medida que ele for sendo desenvolvido, ele pode e deve ser aperfeiçoado. E nós pedimos, inclusive, que haja esse comprometimento, essa fiscalização e esse apoio que a sociedade necessariamente nos dará para que o projeto seja melhorado ao longo do tempo, ou o produto, desculpe. Agora, qual seria a alternativa? Que solução o senhor vislumbra para isso? Para essa dificuldade que é concreta, que é real, das famílias menos favorecidas comprovarem a renda. Por onde que seria a saída? Até autodeclaração, Agostinho. Porque você imagina, por exemplo, quando a gente fala, me permita o paralelo aí para ficar mais fácil a compreensão. Pois não. Né? Quando você fala do microcrédito para o informal, né, que hoje você tem aí um produto como o Crédito Amigo do Banco do Nordeste, com 4 milhões de clientes já. Então, esse informal que acessa o microcrédito, ele não tem como apresentar para o banco as mesmas garantias que são apresentadas com um negócio que tem CNPJ, que tem faturamento, que tem garantias que são dadas ou pela questão do patrimônio ou pela questão da rentabilidade que o negócio apresenta. Então, da mesma forma que se tem uma flexibilização de critérios para que o cidadão seja financiado e, por fim, possa fazer frente às suas necessidades de desenvolver um pequeno negócio, isso tem que ser transposto para a questão habitacional, levando em consideração que isso é um negócio, né? Então, há uma necessidade de minimamente se ter algumas garantias. Então, há algoritmos, há regulamentos, há padrões de trabalho que podem ser levados em consideração para se verificar se a pessoa que, porventura, pleiteia o financiamento tem a capacidade, tem a idoneidade e tem a convicção de que vai honrar o seu financiamento a médio e longo prazo.
Ministro, estamos tratando de assuntos importantes, a habitação é uma área essencial. Eu queria tratar de algo que talvez seja até menos importante nesse novo programa, o Casa Verde e Amarela, que é a marca, que é o governo. Todo governo quer deixar uma marca, duas marcas, um nome importante, um logotipo, algo que identifique aquele governo e que possa eventualmente até ser usado numa reeleição, né? Porque aí a reeleição está prevista e no caso do presidente Bolsonaro, acho que ninguém duvida que ele demonstre interesse em tentar a reeleição, o que eu repito aqui é absolutamente justo e legal. Pesa também na criação de um programa como esse fato do presidente, de qualquer governo, querer deixar uma marca registrada, ministro? Olha, é importante que num programa que está reestruturando uma ação, que no caso é a ação habitacional, fique claro para a população que há uma customização e que há uma mudança de critérios, de padrões e de formas como as pessoas vão usufruir, vão ser contempladas ou beneficiadas por aquele projeto ou aquele programa. Agora, também, qualquer ação de um governante, qualquer que ela seja, inclusive as mais coloquiais, as mais comezinhas, elas são fiscalizadas e observadas pela população, né? Qualquer gesto do presidente vai ter um cunho eleitoral, porque ele vai ser julgado pelo que ele fizer ou pelo que ele deixar de fazer. Então, esse é um falso dilema, na minha opinião, né? Você, como governante, necessariamente precisa responder às reivindicações, aos apelos e às necessidades da população. Se você ficar o tempo todo preocupado com a forma como isso vai ser percebido, né, por terceiros, você pode pagar um preço, inclusive, pela omissão. A nossa preocupação, aliás, uma orientação que tivemos do presidente Bolsonaro, é, primeiro, não deixar obras paradas. Então, isso já demonstra o compromisso que este governo tem com o Estado brasileiro, né, com a sociedade brasileira, porque não há, na minha opinião, maior desrespeito à população do que você permitir que uma obra fique paralisada de forma indefinida. Há muitos problemas que geram a paralisação, mas a maior parte deles se dá pela descontinuidade dos processos, né, pela inadequação de projetos que foram feitos sem um devido cuidado e que ficaram pelo meio do caminho. Então, nós temos tido uma preocupação primeiro, de darmos continuidade às ações que já foram empreendidas em governos anteriores e retomar as obras que foram paralisadas. Veja que o programa que está sendo delineado é um programa que leva em consideração racionalidade, eficiência, a necessidade de tratarmos o dinheiro público com respeito, mas irmos ao encontro à necessidade da população mais humilde. Então, aqueles que recebem menos, eles vão ter uma condição de se habilitarem ao programa. Você colocou um problema que é um problema real, né? Uma parte razoável da nossa população não tem como formalizar ou demonstrar formalmente a sua capacidade de renda. Então, esse é o tipo de obstáculo que sempre existiu. Nós queremos enfrentá-lo. Ministro Rogério Marinho, o senhor falou da importância de obras, de tocar as obras que já estão planejadas e aprovadas e que estão paralisadas. Isso é um mal, de fato, histórico no país. Mas para tudo isso, né, ministro, precisa de dinheiro. E hoje, claramente, no governo federal, há uma ala de ministros que defende a manutenção do teto de gastos e há uma outra ala que defende uma flexibilização, digamos assim. O senhor está em qual metade, ministro? Olha, eu estou no time que tem um comandante que é o presidente Bolsonaro. Eu acredito que dentro da Rádio Bandeirantes, a exemplo de qualquer instituição, as pessoas podem e devem pensar diferentes, né? Isso é saudável, isso é desejável, né, que a discussão aconteça e que, ao final, quem comanda o processo defina, arbitre para onde a rádio vai, na área editorial, na área comercial. É da mesma forma dentro de um governo, de uma família ou de qualquer outra instituição. Então, nós temos a possibilidade de, dentro de um grupo palaciano, colocarmos as nossas posições, mas, ao final, a posição que necessariamente precisa ser defendida é a posição do governo. E a posição do governo é muito clara. Não deixar que as obras importantes sejam paralisadas, que as obras que significam emancipação da região do Norte e do Nordeste na questão
da área hídrica e na área do saneamento básico sejam continuadas, que a área de logística, né, que vai permitir que o nosso país possa escoar a sua produção de grãos e de minério, ela seja continuada e que nós continuemos a ter responsabilidade fiscal. Porque se nós chegamos hoje a uma taxa de juros de 2% ao ano, que é o que financia a nossa dívida pública, e isso tem uma consequência em toda a comunidade econômica e financeira que está inserida no nosso país, isso aconteceu porque o mercado entendeu que este governo é solvente, que ele vai cumprir as suas obrigações. Então essa é uma ação que nós não vamos nos afastar, essa é uma ação do governo, é uma condição do governo de continuar o processo de reformas com responsabilidade fiscal, mas sem deixar cair a tocada de obras importantes, e para isso nós vamos ter que ter a discussão no fórum adequado, que é a confecção do Orçamento Geral da União. A partir desse mês de setembro, né, nós teremos a oportunidade de conversar com a CMO, né, que é a Comissão Mista do Orçamento no Congresso Nacional, colocar quais são as prioridades que nos importam, que achamos que é importante para o Brasil, e discutindo com o Parlamento nós vamos encontrar o caminho para continuar a fazer os investimentos importantes. Tá, mas concretamente, o senhor falou que o pluralismo de ideias é desejável em qualquer lugar, no governo não é diferente. O senhor concretamente acha que o teto de gastos hoje é um problema do jeito que está ou é uma solução? Olha, Agostinho, eu sei que é o seu papel de repórter tentar ir por uma resposta mais direta, mas o que eu coloquei, eu vou ser bem direto. As minhas posições, internamente, elas são colocadas no ambiente adequado. Na hora em que há uma decisão do governo, a minha postura e a minha posição é a posição do governo. E a posição do governo é de responsabilidade fiscal e de tocada das obras. Então, essa é a nossa posição e de aprofundar as reformas. Sempre que eu for perguntado internamente, eu vou dizer exatamente o que eu acho. Na hora em que, como ministro do Estado, né, eu me coloco institucionalmente, a minha posição é a posição do Estado brasileiro que eu represento e do governo do presidente Bolsonaro. Entendi. Então tá bom. Então eu vou perguntar de um jeito diferente. O ministro Paulo Guedes, que é quem comanda a economia, já disse com todas as letras que para ele teto de gasto é imexível, é intocável. O senhor tem concordado mais ou tem discordado mais do ministro Paulo Guedes? Olha, o ministro Paulo Guedes é um dos grandes economistas que o nosso país tem. Sem dúvida nenhuma tem uma capacidade extraordinária de fazer leituras de cenários, né, e tem conduzido o nosso processo econômico. Dentro do governo, é evidente que cada um tem a sua missão. A nossa missão é o desenvolvimento regional do país, não apenas do Norte e Nordeste, mas de todas as demais regiões do país. Então, no nosso seara, na nossa ação setorial, né, nós estamos fazendo a nossa parte, né, e em conjunto, inclusive, com o ministro Paulo Guedes, que faz a parte dele. Cada um dentro do grupo constituído pelo presidente da República, na hora em que fizer bem o que foi convencionado que fizesse, vai tocar bem o Brasil e vai dar certo. Isso aqui é uma orquestra, cada um tem que tocar o seu instrumento. Então, Paulo Guedes vai cuidar da economia, da macroeconomia, e nós vamos cuidar do desenvolvimento regional. Entendi. Eu vou tentar só mais uma vez, prometo, tá? Olha só, ministro, há uma preocupação do governo Bolsonaro, e é natural que haja mesmo, de não incorrer em crime de responsabilidade que poderia até provocar um processo de impeachment. Lógico, qualquer presidente, qualquer governante, qualquer um quer escapar disso e tem que pisar em ovos muitas vezes para não incorrer nesse risco. Houve agora o caso recente daquela anistia proposta a igrejas, em que o presidente vetou, apesar do Congresso aprovar, o presidente vetou parcialmente, mas sugeriu que se ele fosse deputado, ele vetaria o veto dele. Então, é uma situação que às vezes não é muito fácil, a gente reconhece que não é muito fácil. Agora, o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte, esse temor que existe no caso de estourar o teto de gastos, disso provocar uma discussão sobre crime de responsabilidade e tal, o senhor vislumbra, há esse risco mesmo? Furar o teto de gastos implicaria num risco até em relação à permanência do presidente Bolsonaro, ministro?
Puxa, em nenhum momento, e é importante agora ele responder de uma forma bem Por assertiva, favor. em nenhum momento se propôs internamente, mesmo nas discussões palacianas que ocorreram, né, que se furasse teto de gasto ou se infringisse a lei. Em nenhum momento houve isso. Né? Foi uma narrativa distorcida que de alguma forma ganhou, eu diria assim, uma relevância muito maior do que ela realmente merecia. Porque o teto, que aliás eu estava no Congresso Nacional quando ele foi aprovado, votado, e eu votei favorável a ele, né? O que foi estabelecido foi que há exceções, e essas exceções estão contidas no artigo 167 da Constituição Federal, no seu artigo 3º. Né? Uma das exceções é a calamidade pública, que foi reconhecida pelo Congresso Nacional através de um decreto legislativo até 31 de dezembro. E depois foi corroborado com uma outra alteração na Constituição, numa chamada PEC de guerra, de orçamento de guerra. Então lá está definido que as ações que dizem respeito à saúde, à área social e à área econômica no período de calamidade estariam excepcionalizadas, da regra do teto. Então a lei já assegurou as exceções. O que é que eu defendo? Que a partir de 1º de janeiro de 2021, é uma defesa inclusive do governo, todas as regras fiscais que foram excepcionalizadas, a lei de diretrizes orçamentárias, a regra de ouro, a lei da responsabilidade fiscal, elas vão voltar a vigir. O que é que o ministro Guedes propôs recentemente? Ele mandou para o Congresso Nacional 2 PECs e pediu que o Senado tivessem como paternidade. Uma que trata da emergência, que permite a desindexação, que permite a desvinculação, que permita a desobrigação de receitas públicas para liberar recursos, não no teto, mas no piso, que permitiriam uma maior capacidade de investimento por parte do governo federal. Então, é uma mudança de abordagem, mas na mesma linha. Quer dizer, disponibilizar recursos para investimentos, porque a realidade é que, ano a ano, a questão do teto está diminuindo a condição discricionária do Estado brasileiro de investir em programas sociais ou obras de infraestrutura. Porque o que cresce são as despesas de pessoal, de previdência e de custeio, que normalmente são acima da inflação. O teto, como você sabe, né, é o que nós podemos gastar no próximo ano, é o que foi gasto nesse ano, acrescido da inflação, retirado as excepcionalidades, que no caso são as medidas provisórias de créditos excepcionais. Então nós estamos absolutamente afinados com isso. O próprio ministro Paulo Guedes está patrocinando, e o governo federal também, junto ao Congresso Nacional, uma PEC que permite que se tenha um espaço maior no orçamento, né, para se fazer investimentos na área social e de infraestrutura no próximo ano. E o senhor imagina que essa PEC vai ser recebida, vai ser entendida como pelo Congresso? Imagino. Consta que o senhor é um ministro popular. Entre os. Não sei se isso é bom ou se é ruim também, não quero fazer juízo de valor. Mas é verdade, o senhor está com prestígio no Congresso, ministro? Me parece que eu não sou um dos mais simpáticos, não. Não, por quê? Aqui pela forma como... Eu sou sempre meio fechado, né, nas minhas respostas, converso de uma forma talvez menos coloquial do que devia, né? Mas veja, retirando essa questão da minha limitação na comunicação, que eu reconheço não é das melhores, mas essa PEC, ela pode ser uma PEC que responda aos desafios que estão colocados na nossa frente, e eu falo como país, e não como legislativo, e não como governo federal. Os desafios são muito claros. A margem que o governo dispõe, o Estado brasileiro dispõe para investir em programas essenciais, está sendo exaurida ano a ano em função da limitação que o teto estabelece. Então essa PEC pode permitir a preservação do teto, que nos daria um conforto de que não haveria explosão da dívida pública, mas ao mesmo tempo permitiria que houvesse um espaço dentro do orçamento para que obras importantes não fossem paralisadas e obras importantes pudessem ser licitadas para se ter uma rede de proteção, né, junto a essa camada menos favorecida da nossa população. Na hora em que se estabeleceu o pagamento do auxílio emergencial, se identificou, Augustinho, que existe de 6 a 8 milhões de pessoas que estavam, famílias, que estavam fora do radar.
dos programas oficiais do governo desde sempre, que eram informais, que tinham fragilidades econômicas, que deveriam estar inseridas dentro dos programas sociais que o governo já disponibiliza, né? E que a prática demonstrou que há uma necessidade de que essas pessoas, de alguma forma, sejam auxiliadas pelo Estado brasileiro. Mas para que elas possam ser auxiliadas no novo programa chamado Renda Brasil, que seria um Bolsa Família turbinado, você tem que ter espaço no orçamento. E o espaço do orçamento você só vai conseguir se você resolver essa questão do piso, não do teto. Então, esse Bolsa Família turbinado é um ponto essencial em tudo isso que você está falando, porque de fato o auxílio emergencial, que a princípio o governo tinha algumas restrições, vale lembrar isso aqui, né? O governo não é que desde sempre defendeu os R$ 600 como auxílio emergencial, foi o Congresso e é assim que funciona mesmo, o Executivo faz uma proposta e o Congresso está aí para tentar melhorar sempre. Nesse caso foi o que aconteceu, me parece que inicialmente o que se propunha eram R$ 200, aí o Congresso estabeleceu 500 e aí o governo federal fechou em 600, que se mostrou um valor essencial para esse trajeto todo que nós estamos enfrentando ainda. Daqui para frente o valor cai para 300, porque há uma incapacidade mesmo, há um limite, né? É muita gente, como o senhor falou, você descobriu um pedaço do Brasil que estava escondido até então. Agora, o que foi uma solução e que representou até um aumento de popularidade do presidente, e ninguém recusa aumento de popularidade, ninguém acha ruim isso, nem o presidente Bolsonaro achou também. Mas isso pode se transformar, não sei se o senhor concorda, ministro, numa armadilha, porque até dezembro R$ 300 já não é aquele valor de 600, então já há um certo mal-estar por conta disso. Agora, 2021 está aí, e o que foi um benefício para o atual governo pode se transformar, de novo, repito, numa armadilha, se não se conseguir algo para colocar no lugar, não é mesmo, ministro? Agostinho, eu sou uma pessoa do Nordeste do Brasil, apesar de, talvez às vezes não parecer, mas eu sou do Rio Grande do Norte. E eu tenho o hábito de viajar sempre para o Nordeste, de conversar com as pessoas mais humildes. Eu sou um político que comecei como vereador, né? Eu não cheguei ali como secretário, coisa parecida. Então tenho toda uma escada nesse processo, né? E eu lhe asseguro o seguinte, a interlocução que eu tenho com as pessoas do Nordeste e do Norte do país, não dos grandes centros urbanos do Sudeste e do Sul, é de que este auxílio dos R$ 600 realmente foi essencial para a manutenção da atividade econômica. Eu diria até uma situação melhor do que antes do Covid, né? Porque pessoas que não ganhavam absolutamente nada, né, passaram a receber uma quantia que lhes permitiu não apenas resolver a situação alimentar, mas também de fazer reformas habitacionais, compra de motos, compra de telefones celulares, compra de eletrodomésticos. Então isso girou toda a economia. Agora, isso custa R$ 50 bilhões por mês. Então é impossível o governo ter a capacidade de manter esse nível de auxílio, de ajuda, sem colapsar as contas públicas. Isso é possível nesse momento de excepcionalidade que vai se exaurir em dezembro. A expectativa das pessoas é que houvesse realmente uma redução, Agostinho. Não há uma frustração. Essa que é a questão. As pessoas sabiam que não era possível se manter R$ 600. Os R$ 300 está sendo comemorado por muita gente pelo fato de continuar a receber. E como são parcelas, esses R$ 600 vão ser recebidos em alguns casos até março do próximo ano, né? Fevereiro do próximo ano. E os 300 seriam até abril, maio do próximo ano, porque são parcelas gradativas em função de determinados grupos que são cadastrados pela Caixa e pelo Ministério da Cidadania. Quando eu falei que essa questão da PEC que o Ministério da Economia está patrocinando junto ao Senado da República é uma solução e uma resposta à situação em que nós nos encontramos, é porque eu acredito que há um compromisso do Congresso Nacional, da população e da sociedade brasileira, de que essas pessoas não podem deixar de ser ajudadas independente do partido político ou da bandeira de quem quer que esteja nesse momento à frente do governo federal.
Quando eu falo de política de Estado, eu falo justamente de uma política que precisa necessariamente ser convalidada pelo Parlamento brasileiro, que representa a população, e ter perenidade, ou seja, continuar a existir independente de quem esteja no poder ou no governo. A Bolsa Família, quando ocorreu, ela foi justamente o congraçamento de 3 ou 4 políticas públicas que já existiam na época do Fernando Henrique Cardoso. E essa customização desses programas sociais gerou um extraordinário instrumento de transferência de renda e de segurança alimentar que permitiu, inclusive, que um partido político tivesse muita consistência eleitoral ao longo de um período longevo. Agora, você tem que trabalhar também políticas emancipatórias. Por isso é que nós estamos defendendo a segurança hídrica. Por isso é que nós estamos defendendo investimento na área de logística. É bom lembrar, Agostinho, que a história está repleta de exemplos para o bem ou para o mal. Então, se você olhar um pouco para trás, você vai ver que a Califórnia é um estado que sozinho tem um PIB, um Produto Interno Bruto, maior do que todo o Brasil. E é um estado que chove 3 vezes menos do que o Nordeste brasileiro. 3 vezes, é 212 ou 214 milímetros por ano. O Nordeste, milímetros média anual. No princípio do século passado, foi feita a transposição do Rio Colorado, 1908, 10, 12, 14, demorou um tempo, né? E esse Rio Colorado permitiu que o deserto virasse um oásis. Então, não apenas aquele estado produz alimentos, mas é o berço das empresas mais inovadoras do mundo. O Vale do Silício está lá. Da indústria do entretenimento mais impactante do mundo. Hollywood está lá. Das universidades de ponta, Stanford está lá. Então, quando a gente fala de recurso hídrico, que nós somos acusados de querer fazer uma ação eleitoreira, é bom que as pessoas atentem que a infraestrutura hídrica emancipa uma população, que a logística permite que se escoe o que nós temos de mais importante, porque nós somos uma das 2 maiores potências agrícolas do mundo, é o Brasil e os Estados Unidos. Nós somos um país que, pelas suas características, pelas suas dimensões, pelas suas riquezas naturais, ou nós potencializamos e agregamos valor ao que nós fazemos melhor do que os outros, ou nós vamos ter dificuldade de competir no futuro. Então, uma coisa clara para mim, objetiva, transparente, e o presidente tem defendido isso, é a necessidade de ampararmos as populações fragilizadas do ponto de vista econômico. Por isso a necessidade de um Renda Brasil turbinado. Mas, ao mesmo tempo, não podemos perder de vista que temos que ter um projeto de país, de Estado, um projeto de nação. E o projeto de nação se dá com a redução das desigualdades regionais e com o estabelecimento de uma infraestrutura logística que permita que nós sejamos realmente competitivos a médio e longo prazo. Então, essa é uma visão sistêmica do processo. Não dá para você falar de uma situação sem falar da outra. Tá? E esse entendimento dentro do Congresso Nacional, Agostinho, me parece que está bastante amadurecido. Eu não tenho dúvida que a tramitação de um projeto desse naipe vai gerar e vai suscitar dúvidas, críticas, mas acho pouco provável que os parlamentares votem contra um projeto que encontra espaço dentro do orçamento para prover a situação alimentar e de segurança social para mais de 20 milhões de famílias no Brasil. Ministro Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado pela atenção aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes e até uma próxima, ministro. Obrigado, Agostinho. Obrigado pela oportunidade e, de novo, meus pesos e minhas condolências aí a toda a casa da Rede Bandeirantes. Um abraço forte. Muito obrigado.